Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? Bom, semaninha tranquila do Atlético, 2 diazinhos de folga, depois da vitória contra o Santos lá na Vila Belmiro. Estamos tranquilos, terceira colocação do campeonato, em busca da segunda colocação. E o Atlético entra em campo de novo pelo Brasileirão, né? O próximo confronto do Atlético válido pela 23ª rodada do campeonato é contra o Red Bull Bragantino, às 18h30 desse sábado, na Arena da Baixada. Bom, a expectativa é de um público grande. Afinal, o Atlético fez uma promoção de todos os torcedores com a camisa do time pagam meia, apenas R$60. Informações que tem setores esgotados. Então, se você que está assistindo esse vídeo ainda não garantiu o seu ingresso para essa partidaça de sábado, tá esperando o quê? Tá esperando esgotar? Tá esperando ficar sem? Você vai ficar chupando o dedo, né? Então, vamos falar um pouquinho dos últimos jogos ali do Bragantino e do Atlético. O Bragantino, ele ocupa hoje a 13ª posição do campeonato. Veio de 3 empates consecutivos, enquanto o nosso Furacão vem de 3 vitórias seguidas dentro do Brasileirão. A última dela contra o Santos, lá na Vila Belmiro. 2 gols do nosso artilheiro. Afinal, o cara é artilheiro do campeonato, né? Tá em primeiro lugar, segundo lugar o Pedro do Flamengo. Viveiros está com 14 gols da temporada. O cara é sensacional, né? A gente critiquei bastante no jogo contra o Vitória. Alguns jogos ele deixou a desejar, mas contra o Santos ele entrou, desencantou, fez 2 golaços e deixou a gente ainda na 3ª posição do campeonato. Então o Atlético vem de 3 vitórias seguidas dentro do campeonato, ocupa a 3ª colocação, né? E vamos falar um pouquinho do confronto histórico que nós tivemos na Sul-Americana, né? Com aquele golaço do Nicão, aquele gol assim, inesquecível. E a frase que até hoje é lembrada nunca foi sorte, sempre foi Nicão, né? Então, um golaço pela Sul-Americana, onde fomos campeões em cima do Bragantino. Nosso segundo título, somos bi da Sul-Americana. Em 2024, não tivemos um bom confronto contra o Red Bull Bragantino. No jogo da Baixada, precisávamos ganhar para se livrar do rebaixamento e tivemos um empate. Mas não vamos falar do passado, né? Caímos, subimos, estamos super bem na Série A e é assim que a gente precisa seguir, nessa constância, nesse foco, nessa determinação. Afinal, a gente quer o quê? Libertadores. A gente sabe que o título é difícil, porque o Palmeiras tá jogando muita bola, temos o Flamengo em segundo colocado, que também incomoda. Hoje é um dos nossos rivais. Flamengo, Palmeiras, esses são nossos rivais de hoje, né? E então esse confronto foi histórico. Ganhamos de 1-0 com um golaço do nosso eterno Nicão. E em 2024 não tivemos um bom retrospecto, mas amanhã tem tudo para ser um jogaço de bola. O Atlético tá indo super bem, né? Papito acho que vai manter a mesma escalação. Temos peças para repor. Esquivel ainda não volta, ainda está lesionado. Então, também é uma falta que faz. Afinal, é um baita de um lateral, né? Do outro lado, temos o Gilberto, que tá jogando também o fino da bola. Então, acredito que tem tudo para ser um jogão. E falando um pouquinho do confronto, desses últimos confrontos, né? De Atlético Paranaense e Bragantino, foram 14 jogos ao total. 6 vitórias do Furacão contra 4 vitórias do Red Bull Bragantino. E pasmem, o Atlético marcou 24 gols em cima do Red Bull Bragantino. E o Red Bull Bragantino marcou 20 gols em cima da gente. O Atlético, essa mania de tomar gol fora de casa, em casa, enfim. Se não é sofrido, não é Atlético, né? Então, o Atlético essa semana teve um descanso, 2 dias de descanso, preparação finalizada para esse jogaço que vai ser na Arena da Baixada. Jogo válido pela 23ª rodada do campeonato, em busca da segunda colocação. Dá para sonhar, né? Em busca da nossa vaga, da nossa tão sonhada vaga da Libertadores, que é o que o nosso time merece, né? Hoje estamos num outro patamar, estamos numa constância maravilhosa e o Atlético
tem tudo para carimbar essa vaga da Libertadores. Ah, e uma observação. O Atlético ganhando amanhã, o Atlético fica com 43 pontos. Apenas 2 pontinhos para se livrar do rebaixamento. Tô falando isso só pra constar. Porque, né, estamos lá nas cabeças, rumo à Libertadores. Então, essa palavra rebaixamento, ela nem existe. A gente finge que ela nem existe, tá? Então, um grande jogo de bola. Vamos que vamos. Pra cima, temos tudo pra ganhar e eu vou deixar meu palpite. E você que tá assistindo, comenta aqui embaixo e deixa o seu palpite pra esse jogo também. Eu aposto em 2-0, um gol do Viveiros e um do Leozinho. Um gol do Viveiros e um do Leozinho. Podem apostar que vai ser um grande jogo, vai ser um jogaço de bola. Todo mundo assistindo. E claro, né? Amanhã todos os caminhos nos levam à Arena da Baixada. Então é isso, torcedor. Vamos que vamos, pensamento positivo, rumo aos 3 pontos, rumo à Libertadores, que o Atlético tem tudo pra esse ano, ó, brilhar. E semana que vem voltamos pra falar um pouquinho mais sobre esse jogaço e pra sequência do Furacão no Campeonato Brasileiro, que é só pedreira, né? Afinal, a Copa do Brasil ficou pra 2027. Mas é isso, nosso atleticana, mais uma vez, muito obrigada. E não esquece, comentem aqui embaixo o palpite para esse jogaço de Atlético Paranaense e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E a gente se encontra numa próxima.